aí? Estão vendo aí o arquivo que eu estou compartilhando? Tudo bem? Sim, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, eu estava falando do curso de especialização. Então, a gente tem muitos cursos de especialização, tá? E sim, existe curso de que especialização é uma pós-graduação, tá? Então, existem, o que eu falo, minha sugestão, a gente tem muito curso de pós, mas tem pouco curso que você tem uma parte muito prática. A gente tem cursos que é só teoria, pós-graduação muito parecido com a graduação. Então, é um repeteco da graduação. Tá? Então, eu falo que assim, que às vezes muito aluno pergunta, professor, o que você acha? Qual sugestão que o senhor tem? Qual curso o senhor acha que eu tenho que fazer? O que o senhor tem alguma indicação? É só isso que eu falo, tomar um pouco de cuidado, que tem muito curso aí que é um repeteco da graduação. Você tem algumas coisas, mas tem pouca parte prática, tem pouquíssima parte prática. Pensando em pós-graduação. O curso de especialização, a gente tem alguns cursos de especialização aí, e o pessoal tem bolsa, então hoje o pessoal ganha uma bolsa. É uma bolsa miséria, então já vou falar de cara, é uma bolsa miséria, mas vocês têm que entender que, assim, na verdade, você está estudando, você vai ganhar, você não tem que pagar para estudar, e você vai ganhar uma bolsa. É questão de saber onde cada um sabe onde seu calo aperta, né? Então, por exemplo, no Guilherme Álvaro tem curso de especialização, no Hospital Guilherme Álvaro, então a gente tem alguns hospitais aí na Baixada que tem. São Paulo, a gente tem alguns hospitais, o Hospital das Clínicas tem, então eu já tenho uma aluna esse ano que se formou aí no Santa o ano passado. Eu já tive a Luana, que está na Santa Casa, aí quem é da Santa Casa, não, Casa de Santos, desculpa, Casa de Saúde aí, perdão. Então a gente tem alguns alunos que fizeram a especialização aqui no HC, tem especialização no AIS, tem especialização no Sírio. Então, a gente tem alguns hospitais aí que possuem cursos de especialização e o pessoal opta por fazer. Então, assim, é óbvio, é, é, esse curso de especialização, você vai ter que, lógico, você vai ter que saber onde, de novo, o seu calo aperta. Então, você sair de Santos para vir para São Paulo fazer esse curso, quer dizer, você vai conseguir se manter, você vai subir, vai descer todo dia, como é que você vai fazer? Porque a bolsa é por volta de 1.000 e pouquinhos reais, então é muito pouco. Nossa, mas essa bolsa podia ser maior. Gente, de novo, eu acho que poderia ser maior, mas não esqueçam, vocês estão estudando e vocês estão ganhando para estudar, né? Então a gente também tem que pensar um pouco nisso. Eu digo que não é gastar, é você estar investindo em você. De novo, repito, tem gente que vai poder fazer, tem gente que não vai poder fazer, tem gente que não dá porque tem marido, tem filhos, tem mulher, tem que ajudar em casa, enfim, quem puder, tiver esse interesse, é uma coisa bem importante. O curso de... e assim, 40 horas semanais, tá? Então, normalmente são de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, é o dia inteiro estudando, tá? É lógico. Quando fala estudar, você está em loco, você está ajudando, você está trabalhando. Então, você está aprendendo em loco isso daí. Curso de residência. O curso de residência, a gente tem residência faz pouco tempo aí, residência na área farmacêutica, e é uma coisa fantástica, eu diria que é a melhor coisa que a gente tem. São 2 anos de estudo, então é um tempo maior que a gente tem, é muito mais puxado, acho que é 60 horas semanais, eu não lembro. Esqueci agora, nossa, fugiu da minha mente, fugiu realmente. 12 horas por dia, 12 vezes 5, 60, é isso mesmo, são 60, é isso mesmo, 60 horas semanais. Então, é praticamente 12 horas de segunda a sexta-feira. Então, 12 horas todos os dias de segunda a sexta. Então, é muito puxado, gente. É bastante puxado esse curso de residência. Tem alguns locais, o Sírio, o Einstein, que eles não fazem 12 horas todo dia, mas o pessoal tem que, tem tem que trabalhar de sábado, tem que dar plantão, sábado, domingo, e a vida de hospital, né, gente? Então,
Só que a bolsa dele é bem maior. A bolsa dele está por um pouco de mais de R$ 3.000. Então, olha o que eu estou te falando. Olha o que você tem. Você está ganhando para você estudar. Então, você vai ganhar lá por 3.000, 3.000 e um pouquinho para você estudar. É um curso de 2 anos, mas, de novo, é um curso bastante puxado. Então, por exemplo, vocês aí da Baixada, se quiser fazer, quiser vir para São Paulo, é muito puxado você ir e voltar todo dia. Então, muita gente vem e aluga um quartinho por aqui, junta com o restante dos estudantes, né? Vai para uma pensão, alguma coisa do gênero, o pessoal acaba fazendo isso. Eu tenho um aluno do Santa que se formou o ano passado e está fazendo no Einstein, por exemplo, como é que ela chamava? Nicole, acho que é Nicole. Tem uma Nicole nessa sala aí também, né? Mas enfim, acho que ela é Nicole. Ela está fazendo no Einstein em oncologia. Ela passou no HC e passou no Einstein, passou nos dois, ela ficou num dilema gigante qual dos dois ela ia fazer, ela acabou optando para ir para o Einstein fazer oncologia. Tá amando fazer lá no Einstein aí. Depois eu vou ver se eu pego uma das nossas aulas, aí eu vou trazê-la para fazer um depoimento aí, falar um pouquinho de como funciona essa residência lá no Einstein, só para vocês terem ideia disso daí. Então, é uma outra grande opção que a gente tem, que é o curso de residência. Então, tem muita gente que opta depois da faculdade, se quer fazer na área do hospitalar, né, quem quer seguir nessa área, acaba optando pela residência por conta do valor financeiro, realmente. E, e são 2 anos, né? Então, é mais puxado, e lembrando que é 12 horas todos os dias aí. Então, é um curso bastante puxado, mas tem um valor também em termos de peso, quem tinha perguntado no início da aula aí, né? É, dos hospitais contratarem somente essas pessoas, quem tem residência acaba ganhando muito mais pontos na frente de quem só tem especialização, de quem só tem pós, ou quem não tem absolutamente nada. A Elô está perguntando se esses cursos de especialização seriam ideal aqueles que têm aulas práticas. A minha sugestão, sim, o Elô, porque é complicado. Você tem, assim, você tem muita pós-graduação que o pessoal não traz nada prático, tá? Eu, assim, eu não vou puxar o saco, nem puxar a sardinha, mas eu vou pegar, por exemplo, a pós que a gente tem aí com o professor Valber, que ele é o coordenador da pós aí, que eu também dou algumas aulas nessa pós. O que acontece? A gente não tem aula prática, mas a gente faz grande parte do curso, ele é voltado numa discussão em cima de casos clínicos. Então, a gente leva a receita do paciente, eu levo prescrição médica, a gente discute em cima de prescrição, quer dizer, são casos que estão acontecendo. Muitos desses cursos aí, o professor vai falar assim: ah, não, o paciente X aconteceu isso, mas ele não traz a vivência prática, ele não traz a prescrição para você olhar, ele está inventando ali que aquele paciente está tomando isso. A grande maioria dos cursos, mas a grande maioria mesmo, dou aula em alguns deles fora, então eu sei que é isso também, é uma extensão da graduação. Então, você vai dar aula de farmacologia, você vai voltar de novo para a farmacologia, aí vai falar de mecanismos de ação. Não que não seja importante, é óbvio que é importante, mas cadê a parte prática? Né? Cadê o paciente para você olhar? Então, é um pouco complicado. No curso de pós que o Valber dá aí, existe a oportunidade de o pessoal atender no consultório farmacêutico também. Então, é só complementando a informação de que Elô perguntou. Eu acho que não é complicado você fazer uma pós-graduação que você não tem uma parte prática aí que você consiga fazer essa aplicação, tá? E estágio profissionalizante, o que acontece? O INCOR, aqui no passado, há uns 10 anos atrás, enfim, a gente recebia alunos de estágio. Tá? O HC recebia alunos de estágio. Hoje o HC recebe alunos de estágio? Ele recebe, mas só recebe alunos de estágio que seja conveniado com o hospital. Então, a faculdade tem que fazer um contrato, um convênio com o hospital.
e a faculdade tem que pagar um tanto para o hospital, para esse convênio. Então, assim, nenhuma faculdade faz, não é o Santa, não estou falando do Santa, o Santa não tem. Sim, o Santa não tem, mas nenhum hospital faz. A gente acaba tendo aí esse estágio aí profissionalizante, mais voltado aí para faculdades públicas mesmo. Então, a USP, então vem alguns alunos da USP para cá, eles acabam usando uma parte do estágio. Para nós, instituição, esse estágio tem que ser um estágio num período de pelo menos aí uns 30 dias daí para mais, porque não adianta uma pessoa vir aqui, ficar aqui 2 semanas. 2 semanas, gente, não é estágio, é uma visita, eu diria, porque você acaba não aprendendo muito, né? O Encore, especificamente, nós temos aproximadamente 7 ou 8 áreas diferentes de atuação dentro da farmácia. Então, imagina se você ficar 15 dias aqui, 2 semanas, são 10 dias úteis. 10 dias úteis, se não tiver nenhum feriado, é óbvio. 10 dias úteis, vai ficar um dia em cada área. Um dia em cada área você não consegue fazer nada, você não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo naquela área. Então, a gente pede que pelo menos 1 mês, 2 meses para estágio, quando é autorizado. Tá? Então, essas são algumas das coisas que eu queria falar aqui. Eu queria perder um pouco mais de tempo aqui, mas que eu acho que é importante para vocês. A parte de pesquisa, então, eu falei, a parte de ensaios clínicos, né? A gente entender, a gente tentar melhorar o atendimento da farmácia, não deixa de ser uma pesquisa aí. Então, como é que eu melhoro a minha atividade hospitalar? O que estão fazendo aí fora? A gente vai falar de atendimento para o robô daqui a algumas aulas aí. Então, o robô vale a pena, não vale a pena? Eu invisto, não invisto em robô? O robô custa uma fortuna. Quem eu posso investir, quem eu não posso? Coisas desse gênero. E aí vamos começar a falar sobre classificação de hospital. Então, a gente tem diferentes classificações aí de hospital. Então, a gente tem muitas classificações diferentes aí. Né? Ela pode obedecer vários critérios. Então, se você vai procurar numa literatura, ele traz uma classificação do jeito, noutra literatura ele traz de outra. Então, eu trouxe um pouco meio que um compilado aí de classificação que a gente tem aí é, 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 que são adotados, né? O pessoal acaba, né, se baseando aí nesse anteprojeto de lei de 1964, que ele vai dividir aqui como é que funciona esse hospital. Então, a primeira classificação. Então, de acordo com alguns aspectos clínicos e administrativos. Então, a gente pode ter um hospital geral e um hospital especializado. O que é um hospital geral, gente? O hospital geral é aquele que atende todos os tipos de patologia, ok? Eu posso até ter um hospital geral sendo um hospital infantil. É um hospital infantil, mas é um hospital infantil que atende o quê? Atende todas as patologias daquele público específico. O Hospital Guilherme Álvaro. O Hospital Guilherme Álvaro é um hospital o quê? É um hospital geral. Casa de Saúde é um hospital geral. Então, ele atende todos os tipos de patologia, tá? Os perfis e todos os tipos de patologia. E tem um hospital especializado. Então, o INCOR, onde eu trabalho, Instituto do Coração, na verdade, a gente atende coração e pulmão. Ele é um hospital especializado, porque ele atende somente aquele público específico, não público, desculpa, aquela patologia específica. Então, a gente atende pacientes que tenham problemas de cardiologia ou problemas de pneumologia ou antes. Então, a gente é especializado neste tipo de patologia. Vocês vão encontrar muito definição com relação ao porte desse hospital. Então, o hospital de pequeno porte, de médio porte, de grande porte ou de porte especial. Então, aqui tem o número de leitos, certo? Então, se é um hospital de até 50 leitos, é um hospital de pequeno porte, hospital de médio porte, de 51 a 150 e assim por diante. O Hospital das Clínicas como um todo, né, o ENCOR especificamente, tem aproximadamente 500 leitos. Então, a gente está bem nessa delimitação aqui entre grande porte e porte especial.
O Hospital das Clínicas como um todo, nós somos de porte especial. A gente tem, somando todos os institutos que a gente tem aqui, são vários prédios que compõem o Hospital das Clínicas. Então, o Hospital das Clínicas ele é composto de vários prédios. Tem Instituto do Coração, Instituto Central, Instituto de Psiquiatria, Instituto de Ortopedia, Instituto da Criança, Instituto de Radiologia, Hospital de Suzano, são vários prédios que compõem o Hospital das Clínicas. Somando todos esses prédios, nós temos aproximadamente aí 3.000 leitos. Então, é muito leito que a gente tem aí somando tudo. Um dos prédios que a gente tem aqui, o Instituto Central, que é o maior prédio, ele tem 1.024 leitos. Então, imagine um prédio só com 1.024 leitos. Elô, alguém aí, quantos leitos tem a Casa de Saúde? Você consegue se lembrar? Você sabe mais ou menos? Não? Então, assim, a gente tem hospitais que sabe, a maioria dos hospitais são poucos deles, sabe? Muitos hospitais estão concentrados aqui nos hospitais desse médio porte aqui, ok? Aqui no INCOR, só no INCOR, eu tenho aproximadamente 150 leitos de UTI. Então, só de UTI eu tenho 150 leitos. Tem hospital que não tem 150 leitos, tá? Com relação ao nível de complexidade do que ele faz, esse hospital. Então, eu tenho um hospital que a gente fala, é um hospital que é um hospital de nível secundário, nível primário, nível terciário, nível quaternário. Então, a gente fala bastante, a gente classifica muito os hospitais, né, o tipo de atenção, isso é extremamente comum. Né? Então, esse hospital de atenção primária, um hospital de nível primário, um hospital de nível secundário. Então, o que, que é um hospital de nível básico ou nível primário? Um hospital de atenção básica, tá? Então, ele vai fazer profilaxia, prevenção, clínica básica, seria tipo um posto de saúde aí, ok? Tá? Nível secundário. Então, a gente tem essa atenção básica, ok? A gente tem essa atenção básica e tem mais alguns exames um pouco mais complexos, tá? Então, ele tem um eletrocardiograma, ele tem um ecocardiograma, então ele tem alguns recursos um pouco mais avançados. E nível terciário ou quaternário, aí é o pessoal que já faz cirurgia, eles têm um atendimento muito mais especializado. Então, os hospitais que fazem transplantes, por exemplo, transplantes são hospitais que têm de atendimento quaternário. Então, você vai aumentando, conforme você aumenta a complexidade do atendimento, você diz que seu hospital é de atenção quaternária, atenção terciária. Então, o INCOR especificamente, a gente está aqui como nível terciário e nível quaternário. Então, o INCOR é um hospital, ó, vamos voltar só um pouquinho aqui. Então, assim, como é que eu classifico o INCOR? O INCOR é um hospital especializado de grande porte, de nível terciário. Então, é isso que a gente vai classificando. Você pega os trabalhos para ler, deixa eu procurar uma tomada aqui que minha bateria está acabando. Deixa eu me enfiar debaixo da mesa aqui, peraí. Ok. Então, a gente tem, eu estava falando do UNCOR, a gente tem muitos trabalhos que ele vai trazer, esse hospital, como é que se classifica esse hospital? Esse hospital é um hospital de atendimento primário, atendimento secundário, atendimento terciário, que você já entende. O INCOR, ele não atende nível primário e nem nível secundário. O INCOR, ele é especializado. Então, quem vem para cá, uma pessoa que tiver uma hipertensão leve, ela não vem para cá. Ela vai lá na atenção básica, vai lá na atenção primária, ela vai no posto de saúde para ser atendido. Se ela tiver uma hipertensão descompensada, uma hipertensão severa, a gente tem classificações de hipertensão, aí ele vai para um nível secundário, se não resolver, ele vai para o nível terciário. Um paciente que é candidato a transplante ele não vai ser atendido aqui no nível básico, no nível primário, porque eles não têm os equipamentos, os exames,
O médico não é especializado naquele tipo de atendimento, então ele vem para o nível terciário. Com relação ao regime de propriedade, nós temos hospitais públicos, particulares. Os particulares se dividem em lucrativos e não lucrativos. Então, de novo, o Encore é o quê? É um hospital público, especializado e assim por diante. Então, hospital público a gente não precisa falar, né? Público, totalmente público, não se paga nada. O particular, a gente tem dois tipos, tem os lucrativos e os não lucrativos. Você vai pagar, mas esse não lucrativo significa o quê? Tudo que você tem de dinheiro que você recebe, você investe dentro daquele hospital. A gente tem alguns exemplos disso que eu vou mostrar mais para frente, tá? Então, eu tenho aqui o hospital filantrópico, então está dentro desse regime de propriedade aqui. Então, o que é um hospital filantrópico? Então, ele é particular, mas ele não visa lucro, é o exemplo que eu estou dando, ok? Seria a Santa Casa, ok? Seria mais ou menos a Santa Casa aí, ok? Então, ele tem uma parte não, uma parte particular, mas ela não está visando lucro, então ela não concebe remuneração, gratificação, vantagem ou benefício de qualquer espécie aos seus dirigentes, diretores, sócios ou irmãos, né? A não ser os empregados, empregados sim, ok? Então, eles destinam uma percentual de seu rendimento para assistência gratuita. Então, ele tem uma parte que é privada e tem uma parte que é pública. Então, ele usa um pouco desse dinheiro que ele recebe para fazer o atendimento público também. O hospital beneficente. Beneficente, pensa na própria beneficência portuguesa. Esse tipo de hospital, ele foi criado, a criação, né, o intuito desse hospital no passado era para fazer o quê? Para atender uma população específica. Então, pega o beneficência aí na Baixada, em Santos, é beneficência portuguesa. Então, ele foi criado para atender a concepção do hospital, para atender uma população específica. Qual população? A população portuguesa, ok? Só que eles viram o quê? Eles viram que não rende dinheiro para atender somente aquilo. Então, depois abriram para atender a população como um todo. Mas é o que eu estou dizendo, a concepção a concepção foi criada para isso. Eu tenho o Sírio-Libanês, é um hospital beneficente sírio-libanês. Então, ele foi criado também, né, pensando em atender quem? A população síria. O Hospital Israelita Albert Einstein foi criado para atender o pessoal de Israel, enfim, aquele pessoal daquela região. Mas, é lógico, pensando em dinheiro, ok, eles viram que precisaram abrir para eles poderem sobreviver, se manter, tiveram que abrir isso para outras populações aí. Com relação ao tempo de permanência, então eu tenho o hospital de crônicos, hospitais de longa permanência, hospital de agudo ou curta permanência. O hospital de crônicos, então, vamos começar de baixo para cima, acho que é mais fácil. Então, hospital de agudos ou curta permanência. É um hospital que a grande maioria da gente conhece. Você vai lá no pronto-socorro, você vai ser atendido, a pessoa ficar internada, vai ficar um dia, 2 dias, 3 dias ali, e depois vai para casa, tá? Então, vai tratar aquele agudizado, aquele problema pontual lá, ou então vai ficar curta permanência. O que é curta permanência? Essa média não ultrapassar 30 dias. Se tiver entre 30 e 60 dias de internação, a gente acaba chamando de hospital de longa permanência, tá? E o hospital de crônicos, então, até 30 dias, de 30 a 60, esse hospital de crônico vai ficar muito tempo. O hospital de crônico que a gente pode dar o exemplo seria os que a gente chama de asilos aí, ok? Então, os asilos poderiam ser classificados como hospitais de crônicos. Então, ele vai ficar lá muito tempo, um hospital de tuberculoso que a gente tinha no passado, ok? Aquele paciente que vai ficar internado durante um período superior aí a esses 60 dias. Então, a gente pode classificar aí de acordo com isso. Eu posso ter, por exemplo, dentro do mesmo hospital,
eu posso ter algumas enfermarias, alguns locais dentro do próprio hospital que ele é ou agudo, ou é de longa permanência, ou é crônico, alguma coisa. O INCOR, por exemplo, o nosso pronto-socorro, o pronto-socorro é um hospital de agudos, certo? Eu tenho pacientes lá, eu tenho muitos pacientes, a grande maioria dos nossos pacientes são classificados aí como hospital de agudos, que ele não vai passar de 30 dias. Mas eu tenho paciente que fica mais de 30 dias aqui. Eu tenho pacientes de Covid que estão aqui internados há 3, 4 meses aí, tentando se recuperar. Eu tenho paciente aguardando transplante de órgão que está internado com a gente há 2 anos, 3 anos está aqui internado. A gente tem não no INCOR, mas eu tenho na ortopedia, vocês já devem ter visto isso, já devem ter ouvido falar, eu tenho na ortopedia, eu tenho moradores. Quando eu digo moradores, é moradores mesmo. Eu tenho gente que está lá internados há 30 anos, 40 anos que estão lá internados, ok? Aí já é um hospital realmente de crônicos aí caracterizado. Então eu posso ter dentro do mesmo hospital características diferentes aí. Com relação ao corpo clínico, eu posso ter um corpo clínico aberto ou um corpo clínico fechado. Corpo clínico fechado é mais fácil de entender. Fechado. Então, todo mundo que trabalha lá é funcionário do hospital. Então, o INCOR é um hospital de corpo clínico fechado. Os hospitais públicos são hospitais de corpo clínico fechado, porque só quem vai trabalhar no hospital, quem vai operar, quem vai atender, é quem é funcionário daquele hospital. Corpo clínico aberto é o seguinte, o hospital ele abre, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, principalmente, vamos pensar na gestante, principalmente, mulheres que vão escolher onde vai ter o filho. Eu quero ter quero fazer minha cesárea, quero ter meu parto no hospital tal. E aí o médico é daquele hospital? Se o médico é daquele hospital, bem. Se não, o que o médico faz? O médico vai naquele hospital, vai alugar uma sala dentro do centro cirúrgico. Então, ele paga por um serviço dentro daquele local, tá? Então, ele não é funcionário, ele utiliza aquele espaço físico, utiliza aquele hospital, tá? Isso é bastante comum nos hospitais privados. Os hospitais privados, a gente tem muito hospital privado que o médico, estou falando de médico mesmo, né? Estou falando de corpo clínico é médico. Os médicos não são funcionários do hospital, tá? Então, eles usam aquele espaço, eles alugam aquele espaço, pagam um valor X para o hospital lá, ok? De acordo com a edificação, então eu posso ter um hospital que é pavilionar, pensa num modelo pavilhão, monobloco ou multibloco, então um bloco só ou vários blocos, ele pode ser horizontal ou vertical. Então, que a característica básica, a maior característica dele. Então, vamos pensar aí, por exemplo, no Guilherme Álvaro. Então, não sei se quem conhece o Guilherme Álvaro, ou até a própria Santa Casa aí. Então, ele tem, vamos pensar em Santa Casa, vai. Santa Casa, ele tem vários predinhos, então ele é multibloco, ele pode ser considerado pavilionar. Então, é um hospital cujo serviço se apresenta distribuído por edificações isoladas de pequeno porte. Então, são baixinhos a Santa Casa, não é aquele prédio grande como o Hospital Ana Costa, por exemplo, que você tem vários andares aí, a Casa de Saúde que construiu um prédio gigante aí, ok? Então, a gente tem vários pavilhões, vários pedacinhos ali. Aí vou dizer se ele é mais horizontal e se ele é mais vertical. Pensando em Santa Casa, ele é um hospital horizontal, multibloco pavilionar, e assim por diante. Quanto à capacidade e localização, então a gente tem muito por conta de metro quadrado, então aqui eu trouxe por conta do centro de saúde, então um posto de saúde até 60 metros quadrados, centro de saúde com 100 metros quadrados, e aí a população que ele vai cobrir, que ele vai atender. Uma unidade mista, então já é uma unidade maior, ou unidade integrada de saúde, que seria um posto de saúde aí, ok? Que com a população que ele vai atender.
Hospital de internação integral, hospital de internação parcial. Integral é os hospitais, a grande maioria que a gente tem aí, então, o Coro, o Guilherme Álvaro, e a gente tem alguns hospitais que a gente chama de hospital dia, então, hospital de internação parcial ou hospital dia. O que é um hospital dia? O paciente precisa fazer uma quimioterapia, mas ele não precisa ficar internado. Então, imagine o paciente ter que até o próprio Gabriel comentou no começo, de ocupar leito, aí, por conta da que a gente falou do cuidado paliativo. Então, eu tenho lá um paciente que precisa fazer uma quimioterapia, então o que você faz? Você não precisa, de repente, internar aquele paciente para ocupar um leito na enfermaria, ficar lá 1, 2 dias, se você conseguir fazer aquilo num dia só. Então, existe uma área do hospital, existe hospitais que a gente chama de hospital dia, que ele funciona somente durante o dia. O paciente interna de manhã, faz o procedimento durante o dia e vai embora à noite. Vai embora durante o dia, vai embora à tarde, então ele não vira à noite. Não é um hospital que a gente conhece, né, com essa característica de hospital 24 horas, onde funciona, né, aqui, ó, a sua assistência é essencialmente diurna. O paciente vai de manhã, executa seu procedimento que ele tem que fazer e ele vai embora no final do dia. Última coisa, gente, estou finalizando aí. Organograma. O que é um organograma, gente? Organograma, isso aqui é um organograma, é para você saber quem, grosseiramente, para você saber quem manda em quem, ok? Então, quem responde a quem? Então, o técnico de tomografia, aqui eu peguei um exemplo que eu achei na internet, tá? O técnico de tomografia, deixa eu procurar aqui, o técnico de tomografia, ele responde essa supervisão técnica. Essa supervisão técnica, ela responde para a administração geral e para essa área aqui, que responde ao médico radiologista. Então, quem manda nesse boteco, quem manda nesse lugar é o médico radiologista. Abaixo dele eu tenho administração geral, eu tenho supervisão técnica e assim por diante. Aqui eu peguei outro exemplo aqui. Aqui eu peguei, pior que ficou muito pequeno aqui, mas eu peguei aqui o hospital universitário. Oi? Hospital universitário, a gerência administrativa. Então, aqui a gente tem o organograma desse local. Elô, você está me ouvindo? Você está na sala? Tô, professor. Então, tá bom. Elô, me diz uma coisa. Organograma da onde você trabalha. Qual é a sua função? Auxiliar de farmácia. Tá. Quem é o responsável por você? É um farmacêutico? Isso, farmacêutico assistente, que é Isso. Quem está acima do farmacêutico assistente? coordenadora. E quem é acima da coordenadora? Era assim, assistente, eu sei que, assim, um tempo atrás, era farmacêutica assistente, né, e tinha a coordenadora, né, que no caso era a Carmen. Sim. É que a Só que Carmen responde para alguém, tem alguém acima da Carmen, ou é o diretor clínico, ou é o diretor médico. é o diretor clínico. Entendeu? É só para vocês entenderem. Então, a gente sempre tem alguém que responde, a gente responde para alguém. É lógico, a não ser que a entidade máxima é o diretor-geral do hospital, ele não vai responder para ninguém, mas ele tem várias pessoas abaixo dele. Então, isso que é o organograma. É isso aí, é o trabalhinho, não vai dar tempo de passar agora, se livraram essa semana. Vou deixar vocês sem TP aí, mas semana que vem vou dar o TP, tá? Então, não tem tempo aí. Eu falei demais hoje. Deveria ter me contido um pouco, mas falei demais hoje. Então, o que acontece? É só para a gente saber quem está respondendo a quem, ok? Quem manda na Elo? E tem alguém abaixo da Elo? Ela tem um atendente de farmácia, ela tem um auxiliar de serviços gerais, ela tem um administrativo, não sei. Então, é só para a gente entender os níveis hierárquicos, isso é importante. O organograma é bastante importante para a gente entender quem manda em quem é o chefe, quem é o índio, né? Tem muito mais índio do que chefe em tudo quanto é lugar, com certeza.
Mas alguns lugares até tem que ter mais chefe do que índio, mas enfim, serviço público tem bastante chefe e pouco índio aí. Mas, enfim, esse é o conceito geral que eu queria dar para a gente finalizar a parte introdutória aí, específico de hospital. E aí, semana que vem, eu vou começar dizendo qual é o TP que a gente vai fazer na semana que vem e vou começar a falar sobre compras. O que eu vou pedir, a última coisa, estudem um pouco sobre organograma e sobre classificação de hospitais, porque vocês vão fazer um TP para me entregar na própria aula semana que vem sobre isso. Então, a aula que vem vai ser curta e a gente vai continuar neste assunto, em cima dessas duas coisas vai ser o TP. Então, deem uma lida em cima disso. Eu vou colocar no material didático isso que eu não coloquei ainda. Estudem Ok. isso